gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puxando Conversa, o podcast onde a gente conversa sobre administração, negócios, empreendedorismo e conhecemos histórias de vários empreendedores. As nossas redes sociais estão aparecendo na tela e vocês podem nos acompanhar por lá. É isso aí que a Gabizinha falou, e hoje a nossa convidada, ela é uma professora em formação e também ela vem trilhando já há algum tempo a carreira do empreendedorismo. A nossa convidada de hoje é a Leia, empreendedora da Home Story. Seja muito bem-vinda, Leia, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Fiquei muito lisonjeada com o convite, muito feliz também de vocês terem lembrado de mim para participar aqui do podcast de vocês e feliz em poder contribuir aí com as experiências de vocês para o curso de vocês. Então, para iniciar, a gente quer que você conte um pouco sobre quem é você, quem é a Leia, sua história de vida, de onde veio. Então, meu nome é Eronileia, mais popularmente conhecida mais como Leia, mas tem muita gente também que me conhece como Eronileia, tem gente que fala, comprei na Eronileia, tem gente que diz, não, comprei na Home Story e comprei na Leia, e todo mundo, tem umas pessoas que chegam, assim, de outras cidades, que vêm pra cá, né, morar, e ela diz que às vezes fica assim, meu Deus, será que é a mesma pessoa? Mas é a mesma pessoa, Leia Home Story, e a Eronileia, ela é mãe. Primeiramente, ela é mãe do Heitor e do Benjamin. Sou mãe de gêmeos. Tenho 2 filhos de 6 anos. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, né? Sou formada em língua inglesa, sou professora de inglês. E também tenho a formação em pedagogia, mas nunca atuei na área de pedagogia. Sempre fui apaixonada pelo inglês, por esse mundo, né? E eu sou filha de... Minha mãe, ela é costureira e meu pai é lavrador, né? Sempre trabalhou na roça. E sempre eu vim morar na cidade, eu tinha 12 anos, vim morar aqui, né? Eu estudava no interior, aí lá... naquele tempo não era como hoje, né? Que já tem ensino médio, que é ofertado nos interiores também dos municípios, né? Naquele tempo a gente só estudava até a 4ª série, que era a 4ª série que hoje é o 5º ano, até os nomes mudaram, né? Mas lá depois que terminava a 4ª série, pronto. Ou você ia casar, né? Ter filhos, e para você estudar você tinha que morar na cidade, né? Ter alguém que morasse lá. E eu, graças a Deus, tinha muitos tios e tias que moravam aqui. E aí eu ainda fiquei 1 ano repetindo a 4ª série quando eu terminei, porque eu queria repetir para não ficar sem estudar. Sempre gostei muito de estudar. E meu pai não deixava eu vir, né? Morar aqui. E aí foi com muita conversa e ele foi até que ele deixou. Eu vim morar com meus tios, né? Sempre estudei em escola pública e, inclusive, sou aluna do turno da noite, né? Que tem muita gente que acha que o turno da noite é diferente tem um ensino diferenciado, mas eu sempre falo para meus alunos, até hoje eu falo, que não, que tudo depende de você. Você pode ir para a melhor escola, né? Se você não tiver foco e não souber o que você quer, você provavelmente não chegará a lugar nenhum. E então, como eu estava falando, aí eu sempre estudei na rede estadual, em escola pública, mas sempre fui, assim, sempre me destaquei, modéstia à parte, né? Porque sempre gostei de estudar, sempre fui destaque. E eu estudava no estadual, acho que o ano era 2000, se não me engano, 2002, e aí apareceu uma oportunidade lá também para pegar alunos para trabalharem no Banco do Brasil, como estagiário do Banco do Brasil, uma coisa que eu nunca sonhei para minha vida, né? Nunca passou isso. E inclusive, eu estava no patronato também, fazia o pedagógico, que antigamente quando você terminava a 8ª série do ensino fundamental, você tinha a oportunidade de escolher se ia fazer pedagógico ou científico. Isso não faz parte do mundo de vocês, é uma coisa que ficou atrás. Eu nem sabia que existia. O científico era para quem queria prestar vestibular, ir para um curso de universidade, né? E o pedagógico era você já sair habilitada a ser professora de 1ª a 4ª série, né? Você já saía com essa habilitação. Era um curso
voltado para o magistério, né? Para você se preparar para o magistério. E aí, como meus pais não tinham condições financeiras de me manter numa universidade, mesmo que fosse pública, eu sabia, eu optei por fazer o pedagógico porque você já saiu com essa formação, né? Por ser professora, para ser professora. Mas aí eu também queria o científico também, porque eu queria também prestar vestibular. E aí eu fiz, é isso, eu estudava à tarde no patronato Nossa Senhora de Lourdes, fazia o pedagógico, e à noite eu fazia o científico no estadual, no colégio estadual, que hoje eu trabalho lá, inclusive. E aí, eu consegui, na minha primeiro vestibular que eu prestei, eu consegui passar para inglês, para licenciatura em língua inglesa, que era ofertada aqui na UESP daqui, num período de férias. E nesse tempo aí, eu também já estava trabalhando no banco como estagiária, como eu falei, né? Eu tinha sido 2 anos, eu fui a aluna nota 10 do colégio estadual, a aluna que Olha mais aí. tinha nota 10. Exemplo. E aí, quando o gerente mandou o ofício para a escola, né, pedindo se tinha alguma sugestão, a diretora lembrou de mim, eu fui para a entrevista e fiquei. E lá, estagiária no banco, adquiri um bom conhecimento nessa área administrativa, de administração, de empreendedorismo, apesar, como eu falei para vocês, nunca foi assim uma coisa que passou pela minha cabeça. Porque às vezes a gente traça assim um, Um um, planejamento. um planejamento para a vida da gente. Com certeza vocês também têm traçado isso, Sim, né? sim. Mas às vezes a vida surpreende a gente com outras oportunidades, e eu sempre fiz assim, e se eu perder, e se for isso, né? E se eu não, porque não, como eu disse, não era isso que eu queria, mas eu fui, não sabia nada de banco, era muito jovem, e aprendi tudo lá, né? E eu fiquei 2 anos como estagiária, e mais 16 anos como telefonista, lá no Banco do Brasil, ou seja, eu fiquei 18 anos no Banco do Brasil. Era para ser só um estágio, e lá eu conheci muita gente, né? Eu fiz, assim, uma rede para conhecimento de tudo, de mundo, né? De relações pessoais, foi, assim, uma escola mesmo para mim. E aí por conta disso, eu tive que sair do patronato, porque lá era diariamente que tinha que ir o pedagógico, e ainda tinha nesse tempo um curso que era ofertado aqui de pedagógico, que era só os finais de semana. E aí, para mim não perder também, eu queria terminar também o pedagógico, eu terminei também o curso, que era lá o curso do professor Loyola, no Leonardo da Vinci, no antigo Leonardo da Vinci, que hoje também não existe mais. Sim. E aí eu terminei, e aí eu fiquei com 2 diplomas, o de pedagógico e o de científico, né? E aí entrei na universidade com o científico, que era o que habilitava, né? E aí, mas também para licenciatura, né? Que já estava na área do magistério. Então, tudo é o que eu sempre falo para meus alunos isso. Tudo que você faz, tudo que você assiste, um workshop que você participa, uma palestra, tudo você tem que tirar um proveito para a sua vida. E você tira. Se você estiver lá, realmente, se você foi lá para aprender, tudo é aprendizado e tudo. Porque os alunos, eu vejo muito aluno meu hoje que diz assim: ah, professora, eu fui assistir, só besteira. Gostei não, só tinha besteira. Porque o aluno de hoje, eu vejo ele, a questão do imediatismo, né? Que hoje vocês são assim, tudo é imediato, porque tudo hoje vocês conseguem na palma da mão, na hora que quer, qualquer informação. Mas também eu vejo assim, às vezes não tô generalizando, né? Mas hoje falta muito assim a dedicação e aquele, digamos assim, eu não queria usar a palavra, eh, ambição, porque ela é usada mais no sentido negativo. Mas, assim, não vejo no jovem de hoje, alguns, não vejo, assim, ele com vontade de galgar Crescer, novos pilares na vida, de crescer profissionalmente. Parece que tudo tá bom, assim, sabe? Que fica existe um conformismo, né? Que às vezes isso desestimula até nós professores, né? Porque a gente está lá dando o melhor, ensinando, lutando. Hoje vocês têm uma facilidade, assim, incentivos demais, né? Tanto do governo como os pais de vocês estão lá dando tudo para vocês realmente se desenvolverem. E tem muitos que
não Abraçam as não abraça essa oportunidade, não vê isso, porque no meu tempo tudo era bem mais difícil, né? Tudo era mais difícil mesmo. Com certeza vocês já ouviram isso, os pais de vocês falando isso. Ah, no meu tempo era mais difícil, tudo era mais difícil. Não era como hoje. Porque eu vejo, como eu falei para vocês, para mim estudar, eu tive que vir para cá, morar em casa de familiares, tudo. Já o meu irmão, que era mais novo, lá, quando ele terminou, lá, aí não, ele já tinha o ensino médio lá em Jatobá e já existia também transporte para levar ele, né? Para ele, todo dia, para levar, para buscar em casa e deixar em casa. Então, só foi facilitando isso, né? E, voltando aqui, eu falei para vocês que eu sou professora por formação, mas eu sempre gostei de vendas. Sempre fui apaixonada pelo mundo das vendas. E eu acho que eu aprendi a gostar disso, né? Porque a minha mãe, quando eu morava lá no interior com minha mãe, ela vendia os catálogos, assim, que hoje também nem existe. Existe ainda, mas hoje é o mundo digital que domina, né? Os catálogos existem, mas quando eu quero ver um catálogo, não precisa mais eu ir bater na porta de uma pessoa. Olha, eu trouxe o catálogo para você ver. Ei, me manda a revista aí da Natura hoje. A pessoa só manda o arquivo, a pessoa, eu quero isso e isso, né? Da casa da pessoa se resolve tudo. Que, inclusive, minha mãe ainda hoje trabalha com isso. Mas eu acompanhava ela batendo de porta em porta, vendendo catálogo, assim, ela vendia Avon, acho que vocês devem conhecer, que é uma Com marca, certeza. assim, muito antiga, que Sim, hoje a Avon e sim. Natura é a mesma marca. E existia outro catálogo, que era a Hermes, que era um catálogo de produtos que tinha tudo, tinha Era moda, diversos, essa aí eu mas conheço. Você não conhece, não. tinha utilidades domésticas, tinha produtos para o lar. E eu sempre fui apaixonada por esse mundo. Duas paixões que eu sempre tive: moda e essa parte de esse nicho de casa, né? De utilidade doméstica, cama, mesa, banho. E aí eu escolhi trabalhar com. Não escolhi a moda por conta que eu acho que já tem. Eu pensei isso, já existe muito. Eu acho um setor assim que já tem muita gente oferecendo, né? Esse serviço hoje, né? Mas é um mundo também que me encanta. Mas eu preferi trabalhar com esse porque eu acho que na nossa cidade faltava, assim, um pouco, né? Apesar da gente ter, a gente tinha já lojas que trabalhavam com isso, mas não oferecia produtos que eu queria ter, que eu conhecia. Então, assim, eu ia para Teresina, por exemplo, quando eu tinha oportunidade, eu ia para aquelas lojas de utilidade doméstica, eu passava assim uma tarde inteira olhando aquelas prateleiras, vendo os produtos, vendo para que servia. Eu descobria tanta coisa que eu nem sabia que existia. Cada produto, meu Deus, existe um produto para isso. E existe, por exemplo, não sei se vocês conhecem, existe um produto para proteger o dedo na hora da gente cortar uma carne, né? Isso aí eu não sabia não, Também, hein? também não. Produto, tinha assim, uma estruturazinha assim de inox que porque às vezes quando você tá cortando, você Sim, corta aqui, o dedo acontece de corta cortar um, o pois dedo, é. E aí lá eu descobri assim, esse é só um exemplo que eu dei, mas existe vários outros, né, para facilitar a vida da dona de casa, né? E eu sempre fui encantada por esse mundo. Eu ficava olhando, descobrindo e também a beleza, né, o belo, né? Porque hoje em dia se procura muito isso, a praticidade, a utilidade e que seja também bonito, porque a gente sabe que o belo encanta os olhos, né? Encanta. com certeza. E eu, quando eu vim morar na cidade, eu já vendia. A minha mãe já me dava um catálogo e na escola eu já vendia. Você vendia no Só recapitulando, Você era de onde? interior de Jatobá. Interior de Jatobá. É. E aí eu já vendia, né? Eu já vendia Avon lá, eu já conseguia comprar meu batom, meu desodorante, tudo já dava aquela ajuda, né? E aí eu fui crescendo e fui pegando mais coisas para vender. Fui Já fui sacoleira, já vendi na sacola, assim, já vendi bolsa, já vendi semijoias, né. E roupa, já vendi roupa também, como eu falei para vocês, que eu Ai, sempre gostei desses 2 mundos, mas teve época que eu ficava indecisa em qual Navegando ali seguir. entre os ela chegou a setores. iniciar, né, no mundo da Cheguei, moda. cheguei. Aí, Cheguei a viajar para São Paulo para comprar, né, e comprei algumas coisas lá, bolsa, eh pegava também outros fornecedores aqui próximo, né, aqui no Ceará, em Piripiri.
que existia o polo lá de fábricas. E aí, quando foi na pandemia, aí eu tinha minha casa, né, gostei muito dessa parte de decoração, de inovar. Apesar de eu não ser muito, assim, de cozinhar, é muito raro eu ir, mas quando eu ia, eu queria que eu tivesse uma panela, assim, bem bonita, uma panela que fosse fácil de lavar, que eu queria ter utensílios que facilitasse aquele momento meu na cozinha, né. Aquela praticidade. É, e aí eu comprava e eu gravava na pandemia, 2020, 21, eu eu passei a usar as redes sociais também, na hora de fazer receitas, né, eu fazia muita receita, todo mundo ficou só em casa, né, não tinha o que fazer, não tinha e eu tinha meus filhos só tinham 1 ano, e eu fazia muita receita, e lá eu gravava com os produtos que eu tinha, e eu vendia um catálogo também. A gente pode estar falando, né, o nome das as marcas aqui, não tem problema estar falando Pode, não tem os problema. catálogos aqui, porque Sim. eu vendia um catálogo que era Mixlau, o nome do catálogo, ele era assim. E ele oferecia também toda essa parte que hoje eu vendo, inclusive muitos produtos que hoje eu vendo, eu conheci lá, né. Eu pedia para mim conhecer primeiro, eu pedia para mim conhecer, para mim ver a qualidade. E aí depois eu oferecia para meus clientes, eu gravava vídeos para o Instagram, e aí começou a vender, 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 as pessoas procurando. E isso já eu tô falando na pandemia que aumentou, mas eu já vendia antes, né, para quem eu conhecia, assim, para as amigas mesmo, né, porque eu trabalhava no banco e no estado, né, então sempre passava, assim, o dia fora de casa. E Então você trabalhava no banco, no no estado, ainda estado ainda vendia vendia, e caramba. sempre vendi, né. Eu sempre estava vendendo alguma coisa. Mas na pandemia a gente ficou em casa, todo mundo ficou em casa, as mães que trabalham fora, o que que aconteceu? Todo mundo teve que quem tinha secretária do lar teve que, tipo assim, não foi demitir, mas Dá uma dar um tempo, dispensa. né, todo mundo Uhum. dispensou as pessoas que trabalhavam em casa, porque no início ninguém sabia de nada da pandemia e era isolamento mesmo, vocês devem lembrar, né, que a gente Sim, vivia sim. Sim, isolado de sim, sim. verdade. E aí as donas de casa despacharam suas secretárias e foram cozinhar para a família, foram limpar a casa, e aí viram que estava precisando de um monte de coisa nova, né, porque nessa correria do dia a dia, muita gente eu tenho amigas minhas, por exemplo, advogadas, médicas, que diziam assim: "Não, não sabia nem que eu estava precisando desse tanto de coisa, mulher, na minha cozinha", porque quem não era elas que iam para a cozinha, né. E aí todas elas foram cozinhar, foram limpar, foram lavar e começaram a sentir necessidade de produtos que facilitassem aquele trabalho para elas. E aí me procuravam. Eu vendia, era pedido, Sob assim, encomenda? encomenda, né, depois que a pessoa eu ia deixar na casa das pessoas e a pessoa me pagava, né. Quando foi Teve uma vez na pandemia que só tinha um limite de compra que a gente podia fazer por catálogo, e teve uma vez que eu fiz o pedido máximo, ainda ficou pedido, eu não conseguia pedir mais. Não conseguiu fechar aquela Não. demanda ali. Aí eu lá se vai, eu abri um cadastro no nome do meu esposo. Quando foi no próximo mês, eu não consi o meu e do meu esposo não foi suficiente. Chegou ao limite também. Aí eu: Menino, o negócio tá ficando bom, A né?" demanda está alta. Tá alta. Aí eu com uma amiga minha que já não vendia mais, mas que tinha um cadastro, "Pois eu te dou aqui o meu cadastro para tu trabalhar com ele, tranquilo". E aí eu também comecei a perceber a necessidade de algumas pessoas dizer assim: "Tu não já tem pronta entrega o produto, Léo? Eu quero, mas eu quero hoje, eu quero logo, não quero esperar". Aí aquilo ali foi assim, pois agora eu comecei a pedir alguns produtos desse catálogo para mim já ter em casa, né. Montando a pronta entrega, né. Isso, montando a pronta entrega. Aí vai ficando mais conhecido, né, as amigas vão falando para as amigas e aí muita gente já chegava, batia na porta e já queria ver o que eu tinha, e já comprava, levava. E aí quando meu esposo também, eu tenho uma grande vantagem, que é o meu esposo, ele é contador. Então, assim, ele tem uma visão bem mais ampla de qualquer negócio, né. Se eu vejo isso aqui, ele vê assim, sabe. E aí a gente tem aquele medo, né. Algumas pessoas, eu sou medrosa, né, eu sou empreendedora, uma das habilidades para ser empreendedor, que eu sempre falo para quem deseja ser, você tem que ter coragem, eh,
além de liderança, né? Outras habilidades assim, liderança, ter iniciativa, mas também a coragem é assim muito Fundamental. fundamental. O medo, ele vai determinar o seu sucesso ou não. E eu sempre tive medo, tenho medo de arriscar, mas aí parece que Deus vê as coisas assim, tudo se encaixa, que o meu esposo, ele me encoraja, né? Quando eu quero dar um passo atrás, ele tá lá junto e diz: não, para trás não, se não puder dar para frente, pois ficamos aqui, mas para trás você não vai, né? Eu lembro quando eu comecei que eu ia fazer pedidos, né? Dos fornecedores. Depois que eu já estou trabalhando com os fornecedores, que eu conheci todos eles nesse catálogo que eu vendia, né? Lá me deu a oportunidade de eu conhecer os produtos, a qualidade. E aí eu via lá em cada produto tem o fabricante, CNPJ, eu já entrava em contato. Meu esposo, contador, me auxiliou toda nessa parte do CNPJ, né? De abrir um CNPJ, abrir a empresa. E aí eu já comecei a entrar em contato com as empresas e comprar diretamente deles, que com certeza teve assim, um diferencial enorme por conta que o catálogo tem, na verdade, é só ele é um, existe o valor que fica do fornecedor, tem o da empresa do catálogo e eu só ganhar uma comissão, né? E aí, comprando diretamente do fornecedor é bem mais vantajoso. E aí eu comecei a comprar e meu esposo, como eu disse para vocês, eu tinha um quartinho na minha casa, mandei fazer uma estante assim de MDF e essa estante era cheia. Então, para mim, na minha visão, assim, agora pronto, a estante está cheia de produto, daqui não vai, daqui não passa. Meu esposo disse assim, não, aqui tá ficando pequeno, não faz sentido. As pessoas vêm aqui, é num quarto para atender, tem que entrar dentro da casa. Vamos abrir uma loja física. Quando ele disse isso, eu, o quê? Não, não tenho, não é possível, não tenho um cliente para isso. Não tem... Mas ele sempre lá, vai dar certo, tem sim. E aí a gente foi analisando, foi vendo, e aí vimos o ponto, né? E vai surgindo, tudo Vai acontecendo, vai vai fluindo. acontecendo. E eu abri a loja só com os clientes que eu tinha. E foi aumentando, não tinha estrutura física, né, para assim, de conforto, mas tudo isso hoje mudou graças a, a essa, assim, essa vontade, esse empenho, né, e também, eu acho que vocês ainda vão me perguntar sobre isso, mas assim, é uma coisa que você não pode deixar de falar, que não é essa parte assim, não vamos romantizar. É só isso que eu tô falando, não. Acontece muita coisa nos bastidores, né? Tem até chegar nesse dia de abrir a loja física, tem muita coisa, tem muitas noites em claro. Era só eu, Só quem é empreendedor sabe como é que só é quem é passar por esses empreendedor. Eu sendo desafios. mãe, esposa, mãe de primeira viagem com 2 filhos pequenos, que foi quando a loja começou a crescer, mas eu tinha que fazer essa divisão de tempo, né, para mim gerir a loja e também cuidar deles. Mas eu sempre digo também, assim, que eu tenho a minha sorte, minha grande sorte, que eu, se pode chamar de sorte, eu acho que seja assim, porque eu tenho uma pessoa do meu lado, que é o meu esposo, que é a minha base, minha fortaleza e que sempre supriu qualquer falta que eu pudesse fazer, por exemplo, em casa, com meus filhos, ele estava lá para suprir essa falta e para me motivar quando fosse necessário, né. Sim, tá dando aquele Aquele apoio, apoio. suporte. Isso. Eu achei interessante, só recapitulando aqui o que você falou sobre a época da pandemia. Para você, nas vendas, a pandemia se tornou algo positivo, né? Sim, Enquanto para outras empresas já foi um desafio muito grande. Para você, aumentou as vendas. Para outras empresas, elas já enfrentaram essa dificuldade, né? por quê? Porque quem tinha loja física, as pessoas precisavam sair de casa para ir na loja, né, aí as pessoas não saíam, e aí o lojista, dono de loja, sem venda, ele não tinha como manter os custos que uma loja física exige, né, aluguel, funcionário. Sim, Então, foi assim mesmo um período Bem difícil. bem difícil, né, aí teve o programa do governo federal para ajudar os empreendedores a manter a parte dos funcionários, né, o pagamento, né, teve tudo isso. Mas aí, o que eu digo e aí eu falo também, para mim foi onde brilhou ali. eu brilhei e eu enxerguei que eu
o meu negócio ali e no futuro também, né? É onde se fez, onde nasceu a Lea Home Store, eu posso dizer que foi na pandemia. Mas porque minha venda era online, as pessoas não precisavam sair de casa, comprava de lá, do conforto da sua casa, e eu burlava a lei que eu ia entregar, né? Faz o Fazia lockdown. era, porque eu batia na porta, mas era de máscara, tudo à distância, mantinha aquela distância, né? Sim, Todo o cuidado respeitando. Junto devido, com né? aquele cuidado. Mas foi assim um período como você falou. Foi assim, cheio de surpresas. E também o que a gente vê, às vezes quando eu leio, né, em revistas, teve muitas empresas também que inovaram nesse tempo, Tiveram que se né? reinventar. Que tiveram que se reinventar e cresceram bastante. Um exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade, um amigo que trabalha com móveis planejados, né? Ele fala que na pandemia ele não conseguia atender. Não conseguia atender a demanda de clientes que surgiu na pandemia. Voltando para aquilo que eu já falei para vocês. As donas de casa ficaram em casa Começaram a e as pessoas não enxergar. sabiam nem quanto tempo ia passar em casa e todo Sim. mundo quis ter mais conforto, quis arrumar a sua casa, deixar mais bonita, né? Nem que fosse só para os de casa mesmo, né? Porque receber visita ninguém Já que recebia. tava passando mais tempo em casa, as pessoas Era passaram a a observar observar mais. e a ver a necessidade que tinha em casa. E aí, todo mundo quis planejar a casa, fazer imóveis planejados. Ele diz que a matéria-prima de quem trabalha com móveis planejados, que é o MDF, ele teve um aumento assim, tipo assim, daqui para na pandemia, subiu muito e até hoje ele nunca mais voltou, Nunca mais né? para aquele É, início lá, né? todos os materiais de construções também é um setor que cresceu demais na pandemia. Todo mundo aproveitou o tempo que reformou a casa, né? Porque teve tempo para ficar em casa, para acompanhar. Foi um crescimento que teve assim também. Um aumento que teve muito significativo na pandemia foi essa parte também de material de construção, tudo que envolve casa. Sim. Você tinha mencionado anteriormente que você tinha o seu estágio do Banco do Brasil e você também estava ali sendo contratado pelo Estado. É, o que lhe motivou a empreender? Porque você já tinha, de certa forma, essas duas coisas. Você pensou assim, poxa, cara, preciso de mais alguma coisa. Eu acho que dá para encaixar mais uma terceira coisa aqui. Qual foi o principal motivo que lhe incentivou a começar a empreender? A paixão pela venda. Assim, eu me sentia muito bem quando uma pessoa dizia assim: mulher, eu tô precisando de um produto. Tipo assim, eu resolver o problema daquela pessoa, não Sim, é a sim. venda ali, ganhar o dinheiro, né? Ter um lucro em cima. Claro que tem isso Sim, também, com lógico, a gente não certeza. vai Sim, ser sim. de dizer que não tem, mas assim, eu me sentia muito, eu me sinto até hoje muito feliz quando chega uma pessoa na loja, ó, tô precisando de um protetor pro meu colchão, porque eu tenho um filho que tá no desfraude, ele faz xixi na cama e não quero que passe pro meu colchão. E eu tenho lá para ajudar essa pessoa. A pessoa sai contente com aquela compra, né? Sai feliz por ter resolvido o problema dela. E eu também fico muito feliz com a sensação, assim, de missão cumprida. De bem-estar mesmo, que faz bem pra gente, né? Pra alma. E aí, eu sempre gostei disso, sempre essa sensação sempre me fez bem. A gente sabe o que é que faz bem pra gente, né? Sim. É a Quando gratificação de a solucionar um gratificação. problema. E aí por isso que eu sempre encaixei a venda em toda essa loucura que eu vivia nesse tempo aí, que eu saía de casa às 7 da manhã e voltava 10h30 da noite, né? Tinha que trabalhar no estado de manhã, as 3 primeiras aulas, depois eu ia pro banco, saía do banco, eu voltava para dar mais 3 aulas, aí eu ia em casa, escolhia ou banhava ou jantava e voltava para dar mais 5 aulas para poder fechar minha carga horária. É 2 turnos no estado, 40 horas. Bem puxado. Bem puxado. Mas quando a gente é mais nova, assim, tipo vocês, eu sempre falo para meus alunos também para aproveitarem esse gás que vocês têm, porque depois tudo muda, viu, gente? Tudo, depois dos 30, dos 35, aí tudo muda. O corpo da gente já não é o mesmo, a cabeça também não, já vai, muita coisa já pesa, assim. E, e aí você não. Hoje, por exemplo, eu acho que eu passei uns 15 anos nessa vida aí, levando, nesse ritmo, né? Bem puxado. Era tranquilo. E final de semana eu tava me divertindo, ia pra festa.
mas hoje já é bem diferente. Hoje a cobrança é maior É, já. hoje você já pensa 2 vezes antes de se tem um evento, uma coisa, eu já penso 2 vezes, no outro dia tem que trabalhar, porque o corpo muda e as necessidades também mudam. Essa sua paixão pelas vendas, ela veio da sua mãe, né? Sim, Você falou que sempre trabalhou com ela. foi. Ela também vendia essas coisas que você vende para casa? Como é que Isso, como era? eu te falei, ela vendia 2 catálogos, era produtos de beleza, né, que era esse que eu te falei, Avon, e esse outro catálogo que tinha as 2 coisas, tinha a parte de moda, vestuário, calçados e tinha também a parte de coisas para casa, para o lar, produtos para o lar. E eu via ela bater de porta em porta, chegava, tinha que ter toda aquela conversa com as pessoas, aí eu conheci muitas pessoas, né, eu andava com ela, eu e meu irmão, e a gente e aí eu acho que vendo aquilo ali, vivenciando aquilo ali, eu fui também despertando aquela paixão. O meu irmão também é vendedor hoje, né, sempre trabalhou com vendas, se realiza com vendas. Acredito que foi isso, que foi incentivo dela mesmo. E até hoje E ela é vendedora também. tem algo que você aprendeu com ela que você leva até hoje no seu negócio? Com certeza, né. A gente às vezes, assim, para citar, quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão ver, assim, que às vezes a gente diz assim: "Eu não tenho nada do meu pai, não tenho nada da minha mãe", mas a gente carrega muita coisa deles, que mesmo que você não tenha consciência disso, mas quando você vai amadurecendo mais, você vai ver. Você vai percebendo, né, o que você aprendeu foi com eles. E uma coisa que eu carrego, assim, comigo até hoje é a seriedade, a honestidade, né. Eu sou muito, honesta com minhas clientes. Às vezes, as meninas que trabalham na loja comigo, elas dizem que eu atrapalho a venda delas, né. Às vezes, elas estão aqui falando com a cliente aqui no a cliente está no ponto de venda, mulher, e eu chego lá e eu fico escutando, né. "Olha, isso aqui vai fazer isso, tem isso", aí eu pego e digo assim: "Mulher, eu vou te falar a verdade, esse bem que é mais barato e é melhor do que esse aí". Aí as meninas dizem assim: "Tu vem só para atrapalhar a minha venda, eu ia vender um produto mais caro". Gente, não é só isso, não é só valores, não adianta eu vender para ela um produto, às vezes, com valor mais alto, né, e ela depois ela pode ter conhecimento que esse aqui do mesmo era um valor até mais baixo, tem o mesmo resultado que esse aí vai dar para ela. Então, ofereça esse também. Esse aqui, no mínimo, você tem que dar, pelo menos mostrar, né? Mostrar os dois. Aí a pessoa decide, né? Se ela quer o mais caro ou o mais barato. É. Mas eu sempre sou honesta com minhas clientes, né? Eu digo muito também, às vezes, assim: olha, eu vou falar a verdade, eu tenho esse bem que eu não gosto, não. A menina diz assim: mulher, como é que tu faz isso? Tu comprou pra quê? Eu compro quase tudo que eu tenho na loja, eu testo antes. Eu gosto de testar a qualidade da roupa de cama, dos produtos na cozinha, porque eu gosto muito de convencer o cliente a comprar, mas eu tendo a experiência, Com a com a realidade, minha né? Ter realidade, propriedade para com a minha falar. experiência de uso daquele produto, né. É porque, assim, hoje você pode pegar vídeos na internet e mostrar, eh, E ver ali aquela e exposição ver, mas daquela nunca exposição. é como você já Na tem prática, a na experiência prática. é outra. É, Sobre essa questão que você falou, isso gera até uma confiança maior por parte dos clientes em você. Porque, de repente, esse cliente, né, essa cliente fica sabendo através de outra pessoa, de outra uhum. maneira, que você tinha aquele outro produto ali que ia ser mais útil para ela, e Sim, você acabou oferecendo o que era mais caro. Aí a pessoa uhum. já fica assim, então ela tá visando mesmo só o lucro. Isso. Não o que realmente ia resolver o meu problema, por mais É. que fosse mais É, barato, né? exatamente. A gente não pode pensar só nisso. Tem que Verdade. pensar no o pós-venda também é muito importante, né. Eu sempre falo para as meninas: "Não é só vender, acabou a minha relação com o cliente". Não. Você acabou de comentar essa questão bem, poxa, de uma colaboradora chegar, você só veio para atrapalhar as minhas vendas. Como é que funciona essa questão do treinamento? Você chega, já tem um plano pronto, você utiliza de consultoria. Como é que funciona essa questão com os colaboradores?
Não, até hoje eu nunca utilizo consultorias assim, depois que elas estão trabalhando comigo, né? Já teve consultorias de vendas com ela, né? Com elas que às vezes eu nem participo, mas nunca foi assim um pré-requisito para chegar na loja. Numa conversa assim com a pessoa, a gente já identifica algumas características da pessoa, né, da desenvoltura dela como vendedora. E eu, graças a Deus, também é outro aspecto que eu sou abençoada. Agradeço a Deus todo dia pelas minhas funcionárias que eu tenho, que elas são assim a minha base. E até hoje nunca teve uma para fazer o contrário do que eu faria, né? Fazer uma venda diferente do que eu faria, né? Eu aprendo com elas também muitas coisas, elas aprendem comigo, mas são pessoas, são as três que trabalham comigo hoje, minhas colaboradoras, são assim maravilhosas. E o que eu tô sempre passando para elas é isso, né? A última que entrou agora, ela trabalhava em um setor totalmente diferente, não trabalhava com vendas e hoje ela tá lá vendendo de uma forma assim Inexplicável ali. inexplicável e nunca e eu assim eu não fiquei cobrando muito isso dela, tudo. Ó, você vai chegar, você vai observar, você vai ver o formato aqui do atendimento e você vai e assim e ela vai tirar as conclusões dela e assim deu certo, né? A sua loja, ela tem quantos anos, assim, o seu ponto físico? E eu queria saber também sobre essa questão dos colaboradores, né? Você falou que é abençoada com seus colaboradores, mas já houve algum momento em que você teve que intervir ali, aconteceu algum problema, alguma demissão? E como é esse seu posicionamento como gestora com relação a isso? É, a loja ela tem de loja física tem 4 anos. É, e porque antes era, como eu falei, era só em casa, né? E Sim. no online, né? Que eu vendia. E quanto à questão das colaboradoras, até hoje, graças a Deus, nunca precisei demitir. Eu acho que é uma coisa assim bem difícil para fazer. Nunca precisei demitir ninguém. E cada ano, graças a Deus também, todo ano a gente vem crescendo e vai aumentando o nosso quadro, né? Quando iniciou tinha só uma funcionária. Aliás, quando iniciou era só eu no atendimento. E aí surgiu a necessidade de uma funcionária, no outro ano de outra, esse ano já teve mais uma funcionária. E aí eu rogo a Deus que seja assim, né? Que todo Crescendo, ano né? que vai crescendo, e precisando de mais pessoas, né? De mais Sim, colaboradores. sim. Você pretende abrir outros pontos em outras cidades ou aqui na cidade ainda? Ah, com certeza, né? Acho que todo lojista é, sonha, né, em expandir. E a gente tem alguns já em mente, assim, projetos, né, para expansão da loja, né, em outras cidades. A gente recebe muitas muitos pedidos de clientes, né, de algumas cidades vizinhas. A gente tem cliente em várias cidades aqui vizinhas. Mesmo sem ser essas cidades menores, cidades maiores, como Piripiri, Pedro II, e clientes que dizem: ah, queria que tivesse uma home store aqui na minha cidade, tudo. E aí a gente, quem sabe, né, um dia. Estamos trabalhando para isso, trabalhando dia a dia, com propósito, com, com foco, com sempre priorizando o cliente, a resolução de problemas. Eu sempre falo para as meninas assim, eu sempre me coloco no lugar do cliente, né? Às vezes você compra um produto numa loja, aí aquele produto dá um problema. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Por alguma razão você não ficou satisfeita, aí você vai lá na loja tentar encontrar uma solução, né? Uma troca, devolução, fica. Aí tem algumas empresas que colocam uma burocracia
tão grande, não é, gente? Sim, Assim, verdade. por uma coisa que eu acho que é tão pequena, sabe? Que às vezes aquilo ali, pelo menos comigo, a gente fica desmotivada a comprar novamente na loja, né? Fica com receio de indicar para outra pessoa. E eu sempre digo para as meninas assim: aconteceu o problema com o cliente, ele chegou insatisfeito, se coloca no lugar dele e vamos tentar resolver o problema dele, imaginando que é você. Como é que você queria que fosse resolvido? Você queria passar um dia todinho para poder fazer uma troca, para poder mandar não sei para onde, para falar com um saque? Não. A gente queria ir lá e resolver o problema. Porque hoje, tempo é ouro, né? Verdade. dinheiro. Dinheiro, para todo mundo vive na correria, então ninguém quer. Claro que tem algumas situações que não dependem da gente, mas quando depende da loja, eu vou lá e eu resolvo o mais rápido possível. Mas isso eu tô falando aqui, mas às vezes depende muito do produto, né? Sim, sim. Tem, tem produtos, por exemplo, relógio, né? A gente vende, é um produto que a gente começou a vender recente, e quando tem alguma observação, alguma demanda, aí existe o saque dos fornecedores, né? Das marcas que a gente trabalha para resolver. E aí tem alguns clientes que às vezes não entendem isso, acham que quem tem que resolver é a loja. Até isso, a gente é orientado pelo fornecedor, olha, não resolva, é ele que tem que resolver. A partir do momento que saiu da loja, ele tem que resolver com o saque. Não é mais você, a Leia Home Store que responde, é a marca do relógio. Mas tem alguns clientes que a gente vê assim, a gente usa também do bom senso, né, gente? Tem alguns Sim. clientes que a gente vê eu não tenho e-mail, não tem como. Então, assim, a gente tenta resolver Aquela questão da acessibilidade. isso para dar a solução para aquele cliente, para ele ficar satisfeito e ele voltar e ele indicar também, né? Vocês acabaram de comentar a respeito de Campo Maior, suas questões de planos e tudo mais. Eu gostaria de saber de você, como que você enxerga o setor que você atua na cidade de Campo Maior? Como é que você enxerga essa questão do cenário atualmente? Bom, atualmente, não só a gente está com o comércio em si, como as pessoas falam, né? Passa por algumas dificuldades, né, no nosso país mesmo. O empreendedor, ele está passando por desafios, assim, que eu acho bem marcantes na vida de todo empreendedor. Você pode conversar com qualquer um. A gente tem uma carga tributária muito grande no nosso país. São tantos desafios, gente, que às vezes dá vontade mesmo de você, desistir, né? Mas tem o que te funciona é algo mais forte do que isso, né? E eu sempre falo também, as pessoas que estão ao seu redor é muito importante para isso, porque tem dias que eu penso em desistir, penso. Aí eu penso assim, se eu tivesse uma pessoa do meu lado que dissesse assim, não, vamos desistir mesmo, não tem mais como continuar, não. Eu já tinha desistido há Você muito tempo. existiria. É, às vezes você só quer um empurrãozinho, tanto para crescer quanto para cair, né? Você quer Verdade. não, você só precisa. E aí eu tenho uma pessoa que tá, como eu falo, repetindo aqui, sendo repetitiva, que não deixa isso acontecer. E aí, pela experiência que ele tem, né? Meu esposo é contador, ele tem muitas empresas, tanto no Piauí todo, tem empresa no Brasil, até fora do Piauí, tem empresas em São Paulo. E aí ele sempre diz o seguinte: não é só você. Eu acabei de conversar com um cliente, falou a mesma coisa, né? Que tá difícil, que não tá conseguindo vender como vendia antes, que o mês foi diferente, esse mês já foi diferente do ano passado. E aí, isso conforma-se mais a gente. Não é só comigo, então vamos continuar, não é só no meu setor. Mas, respondendo a sua pergunta que você fez, como é que eu vejo o nicho, né, Sim. da minha loja, né, do público que minha loja atende, que é cama, mesa e banho, utilidade doméstica, decoração e organização. Eu vejo, eu só vejo crescimento nesse setor, né? Muitas pessoas não atentavam para isso, não se preocupavam com isso. Aí tem a questão das redes sociais também, ela chegou para ficar, que a gente sabe, e que
desperta um desejo nas pessoas de ter aquilo, de vivenciar aquela experiência que uma pessoa vivenciou e postou, né. Uma mesa posta, por exemplo, com a família, uma mesa bonita, com louças bonita, com peças bonitas, né, que deixa às vezes uma comida, um almoço, por mais simples que ele seja, a comida não precisa de requinte, mas se ele tiver colocado com peças, que chamam a atenção, peças bonitas, ali já passa a ter um significado diferente, né, para as pessoas que estão participando daquela mesa, pra família, para receber amigos. As pessoas hoje, quando recebem, elas estão mais preocupada com essa questão do belo, de receber bem, de atender bem as necessidades das pessoas. E aí, isso também, as redes sociais, como hoje tudo é postado, né, tudo já tem aquele objetivo, né, comprar e postar, isso termina despertando o desejo em algumas pessoas que às vezes não também nem pensou nisso antes, né, mas passa a pensar, passa a ver de uma forma diferente e passa a perceber que pode ter aquilo também, né. Basta se organizar e basta ir na ਲੈ Home Store que vai encontrar. Olha aí, o marketing. Como você falou, o belo ele vende muito, né? Às vezes as pessoas elas compram mais pelo desejo do que pela necessidade Isso, também, né? isso, tem muito, muito isso. Você tinha mencionado a questão do seu esposo, mas como que aconteceu dele entrar no mundo dos negócios? Poxa, tô com um problema, eu acho que eu vou já pedir uma dica ali já para esse rapaz aqui, já que somos parceiros de vida, né? Vou pegar um conselhozinho aqui dele. Como é que iniciou essa questão? Bom, porque ele sempre me ensinou muito, né, contando as experiências dele, né, no dia a dia, sempre, preocupado também com a clientela, quando tem algum problema sempre compartilhou comigo. E aí quando eu sinto qualquer, necessidade também de informação, eu sempre tô a pessoa que mais próxima é ele e a pessoa certa também. E ele, tem experiência muito boa com empreendedorismo, tem grandes empresas com ele, que trabalham com ele, e ele aprende muito também, né. E aí passa esse ensinamento, para mim, para minhas funcionárias. De vez em quando eu vejo lá ele conversando com elas e dizendo, e mostrando, mostra dados. Ele é assim, não é porque é meu esposo não, mas é maravilhoso, é inteligente, conhece muito desse mundo e está sempre buscando se atualizar mais, né. Ele lê bastante, e aí termina a gente é contagioso isso também, né. Por isso que eu digo para os jovens também, você tem que saber, escolher com quem vai caminhar com você, fazer é decisivo na sua vida você fazer uma boa escolha para sua vida, para sua família, para sua vida pessoal, para sua vida profissional. Porque quando você tem uma pessoa que é negativa, que é o contrário, né, às vezes você quer andar para frente, mas aquela pessoa termina te prendendo, né, às vezes não é, mesmo que você não dependa financeiramente, não estou falando disso, né, não é financeiramente que eu estou falando, mas é a questão mesmo, de estar mesmo com a pessoa, de impulsionar a pessoa, porque nós somos, eh o ser humano, ele precisa de vez em quando disso, de motivação, por mais que a pessoa seja focada, por mais que você saiba onde você quer chegar, mas é muito importante, você ser motivado também para isso, você ter motivação, ter acolhimento, ter pessoas que digam que vai dar certo, que você vai conseguir, né, fica bem mais fácil a caminhada. Com certeza. Leia, aqui no podcast a gente sempre, para encerrar, a gente pede um conselho do entrevistado para jovens empreendedores ou até outras pessoas mesmo que queiram iniciar nesse ramo aí do empreendedorismo. Então, qual conselho você deixaria para quem quer empreender ou para quem está iniciando? Para os jovens empreendedores, né, a gente tem hoje uma taxa em 2024, eu li um dia desse que teve o maior índice de empreendedorismo no Brasil, de pessoas e principalmente jovens que hoje querem ter seu próprio negócio, né, que buscam ter o seu próprio negócio, buscam ser empreendedores. Mas tem esses órgãos que têm esses índices, eles têm lá a taxa também de
é enorme de empresas que Se fecha. abrem e fecham, né, CNPJs, que não conseguem prosperar e nem conseguem se manter no mercado, porque é uma guerra, gente. Assim, você tem, é muito desafio, é muita coisa que você tem que driblar. Mas o que eu falo, respondendo aqui a vocês, para os jovens, a primeira coisa é você saber o que você quer, você conhecer o público que você vai trabalhar. É importante isso. Você, vou abrir aqui um negócio em Campo Maior. Se não tem, você tem que verificar, tem público para isso, né? Eu vou abrir uma loja em Campo Maior de motos importadas, por exemplo. A pessoa está com capital. A gente tem. É lógico, é evidente que nós não temos público para isso em Campo Maior, né? A nossa cidade não tem uma renda econômica para manter um negócio desse tipo. Então, o que você tem que conhecer o seu público, como eu estava falando, e também estudar, buscar conhecimento. Muitos jovens hoje acham, eu não quero estudar, eu vou botar meu próprio negócio. Totalmente errôneo esse pensamento. Totalmente equivocado. Você tem que ter conhecimento em toda a área que você quer trabalhar, que você quer prosperar. Tem que buscar, tem que tudo que aparecer, você tem que tirar alguma coisa para você, que ir lá, que participar, participar de feiras, quem tá, às vezes o jovem não sabe que quer empreender, mas não sabe em que setor. Busque as feiras, que existem hoje muitas feiras. Infelizmente, no nosso estado não temos muitas, mas já temos também. De vez em quando tem feiras, acontece. Aqui no Ceará é outro lugar que acontece feiras também, um lugar mais próximo. Mas em outros centros maiores é onde acontecem as maiores feiras. Inclusive, eu digo também sempre para as meninas, né, que a Home Story, ela se divide. Eu posso dividir a Home Story antes de eu ir para uma feira e depois que eu fui para uma. Eu voltei com uma visão totalmente diferente. Eu voltei outra pessoa. E eu vejo muito isso em quem vai participar hoje, por exemplo, o marketing que faz o marketing da loja, a Rossandra, né, que é a Prosa Design, que trabalha comigo, que ela foi um dia desse também para um evento da área dela em São Paulo, e eu lembro que ela escreveu isso, que ela foi uma e voltou outra. Mas é isso que acontece mesmo, quando você sai daqui, desse mundo que a gente... você sai da sua... Zona de conforto. Da zona de conforto, tem até um termo assim, que estão usando muito hoje, fora da caixinha, né? Que você sai dessa caixinha que você vive e você vê outros ares, você conhece outras pessoas, novas experiências, outros mercados, e você volta outra pessoa totalmente diferente. Então, tem que ter foco, tem que saber o que quer e tem que ter conhecimento também do que você quer colocar, do que você quer trabalhar. Leia, foi um prazer ouvir sua história, viu? A gente agradece bastante você por ter aceitado o convite e ter dedicado esse tempinho para falar um pouco sobre você e seu empreendimento. Eu que agradeço a oportunidade e já terminou. A conversa foi tão boa, fluido, tão leve. Quando vocês falaram aqui, eu pensei assim, será que vamos ter assunto para conversar esse tempo todo? Mas foi ótimo. Quando eu começo a falar, eu falo pelos cotovelos. E eu agradeço demais a oportunidade, desejo para vocês assim muito sucesso. O que eu vejo aqui são pessoas que a gente vê que vai ter sucesso na vida. Agora eu estou falando como professora, né? Saiu a empreendedora, entrou a professora, que a gente olha assim para alguns alunos e a gente já tem certeza que aquele aluno vai conseguir chegar onde ele quer, né? E hoje eu trabalho com alguns professores que foram meus professores e hoje ainda são professores, só que não na sala de aula, mas na sala dos professores, e eles falam isso também para mim. Olha, Onileia, tu sempre foi diferente, tu sempre queria mais, sempre buscou mais conhecimento, sempre estava lá perguntando. Então, eu digo hoje para os meus alunos, aproveitem tudo que vocês têm hoje, vocês têm uma facilidade hoje enorme, não se conformem com qualquer coisa, busquem, aprendam e nunca se deem por satisfeito no conhecimento, né? Conhecimento nunca
É demais. Demais, é verdade. E você que está nos assistindo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí embaixo. TikTok, Instagram, fiquem ligadinhos. E a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.